E aí, gente, tudo bem? Vamos dar início aqui a essa experiência chamada Quadrinhos de Emergência, o podcast. Vamos falar de mil coisas, nada de útil, na verdade, mas a gente pretende que seja divertido, pelo menos. Então, ou todos vocês que estão aqui vendo esse programa, iremos falar sobre quadrinhos, cinema, cultura inútil em geral. E aqui nós temos Hector Salas, Rodrigo Vinícius e o nosso convidado? Gutenberg Cruz. Uau! Para quem não sabe, Gutenberg Cruz é um dos maiores especialistas de quadrinhos e humor gráfico do país e, certamente, da Bahia, ele é o cara que sabe sobre tudo, sobre todos. Ele é jornalista, acredite, desde a mais tenra idade e trabalhou em tudo quanto é canto. Mas vamos começar com Gutenberg aqui. Gutenberg, me diga uma coisa, é verdade ou é lenda que você foi citado por Umberto Eco? O grande mestre da comunicação de massa italiano Umberto Eco correspondia com a gente quando eu tinha um jornal, um fanzine chamado Na Era dos Quadrinhos, em 1967, 14 anos de idade, mimeografado. Nós rodávamos 200 exemplares, depois passou a ser 600, mas era pouco, era mimeógrafo a álcool. E nós tínhamos pesquisem o que é mimeógrafo a álcool. E a dependência aqui. E se você tiver que pesquisar quem é Umberto Eco, não fale comigo, nunca. Não, e pesquise sobre a dependência química do papel mimeografado nas escolas. O Umberto Eco era um estudioso de quadrinhos. Nos anos 60, o Brasil ainda não estava nessa tal de pesquisa de quadrinho, que quadrinho era subliteratura. Mas Umberto Eco já achava que quadrinho era uma das artes gráficas mais importantes. Por quê? Porque é o casamento entre a imagem e o texto. E passava literatura, fotografia e muito humor. E muita imaginação. Uma coisa boa para os leitores. Então, o que acontece? Eu tinha um clube de quadrinho que nós analisávamos cada personagem, dizendo assim, por que Super-Homem voa? Por que Batman não tem aquela super força, mas utiliza objetos tecnológicos na época, né? Então, cada criador criava personagens com suas especificidades, não é verdade? Então, o que acontece? Nós estudávamos isso para podermos criar nossas histórias em quadrinho. Eu sempre sugeria aos nossos amigos do Clube de Quadrinho, que era Clube da Editora Juvenil, porque nos primeiros quadrinhos era suplemento juvenil, tudo juvenil. Depois nós mudamos o nome, quando o Humberto Eco começou a ter contato com a gente, nós queremos ser metida besta, ou seja, Centro de Pesquisa de Comunicação de Massa. Olha que nome. Humberto Eco lançou um livro chamado La Bande Dessinée Universal, sei lá. Sabe? Então tinha uma página dedicada ao nosso clube de quadrinho. Aí ele botou assim, um jovem adolescente de 17 anos, Gutenberg Cruz, morador na periferia do Perovaz, faz um estudo muito inteligente para a idade dele sobre as histórias em quadrinho, sendo que o país, Brasil, sempre ignorou os quadrinhos e ele está à frente de toda essa geração. Isso aqui, para mim, em 1967, para mim foi uma coisa assim vanguardista, porque, poxa, se eu recebesse uma opinião de um cronista do Jornal do Brasil, Sérgio Augusto, que escrevia de vez em quando sobre o quadrinho, já seria uma honra. Mas de um cara da Itália, conhecido no mundo inteiro, a honra está lá em cima. Mas a turma da Universidade Federal da Bahia começou a me cortar, porque esse cara não está querendo aparecer. Então, eu fiz o concurso para ensinar na universidade, fui o primeiro a ser cortado. E, na hora, disseram que a minha palestra não foi muito boa, mas, no fundo, eles contrataram uma outra pessoa para não ter que fazer de novo. Tudo bandidagem baiana. Obrigado. Gutenberg continua vivo. Vem cá. Pagando meus pecados. Vem cá, é verdade que você foi expulso de uma escola por causa de quadrinhos? Foi por isso que eu me apaixonei por quadrinho. Porque eu já gostava de literatura de cordel, já gostava dessas coisas marginalizadas. Então, o que acontece?
A professora de português, frustrada, ela mesmo disse que nunca tomou um 10 quando era estudante. Mas ela mandou ler o livro A Moreninha, de José de Alencar, que eu achei um absurdo. Você, com 10, 12 anos, ler aqueles romances. Livro complexo, tinha que ser livro de ação, de aventura, de ficção. Para a criança, o adolescente, viajar naquela escrita, né? Que era livro só de texto. Então, mas tínhamos que ler forçado, era obrigado. E ainda mais do Colégio Duque de Caxias, aquela coisa armamentista, tinha que olhar farda, se estava de meia, tudo arrumadinho. Era um colégio terrível. Colégio militar? Militarista, né? Então, acontece que eu era que escrever 30 linhas sobre o que entendeu do romance. Meu pai não tinha dinheiro para comprar, todo mundo comprou o livro, menos eu. Aí eu li em quadrinho, porque eu começava a comprar gibi e tinha edições maravilhosas, que era romance quadrinizado. E o primeiro desenhista, o primeiro romancista que aceitou que a sua obra fosse quadrinizada foi Jorge Amado, que na época ele deixou de ser comunista e ele queria que a obra dele entrasse na comunicação de massa. Foi uma coisa boa. Então as obras dele foram tudo Dona Fúcia, Dois Maridos, todos os romances dele. E a editora era brasileira? EBAL, Editora Brasil América Limitada. Por quê? A EBAL recebia várias críticas de professores que quadrinho era uma coisa que era demoníaco, os alunos ficavam violentos. Então ele começou a quadrinizar Vida de Santo, romances. Então, aí eu li A Moreninha. Aí fiz o texto, 30 linhas. Aí a professora falou, nunca vi um texto tão... O garoto realmente... Aí alguém perguntou, quem é o garoto? O Gutenberg Cruz. Eu ficava lá no fundo. Eu digo, eu? Tomei um susto, né? Ela falou, você é maravilhoso. Aí eu tinha uma mania de ética, até hoje eu tenho. O maior defeito meu. Ariano. Professora, se eu disser alguma coisa sobre esse texto, a senhora vai mudar? Não, jamais vou mudar. Porque você fez aqui na mão, não tinha ninguém pesquisando. Não tinha, né? Não tinha celular, não tinha, computador, não tinha nada disso. 1967. O que aconteceu? Eu falei assim, não, é porque eu não li o livro, porque eu não tive dinheiro. Li a história em quadrinhos. Ela falou, o quê? Quadrinhos? Sai da minha sala. Me expulsou e me deu nota 0. Meu pai me deu uma surra, porque ela disse que eu estava lendo revista pornográfica. Olha, A Moreninha, pornográfica. Então ela tinha que dar uma desculpa boa. Então ela apelou para esse lado aí. Aí eu fiquei com ódio. Eu era metida besta, até hoje. Disse assim, vou procurar meus direitos com 14 anos. Fui no Jornal à Tarde, que tinha só TV Itapuã, preto e branco. Fui no Jornal à Tarde, pedi meus direitos. Cheguei lá, fiquei mais de uma hora. Aí passou o tal do Adroaldo Ribeiro Costa, que era um comunicador importante, tinha um programa na TV Itapuã, tinha um programa na rádio, A Hora da Criança, e escrevia diariamente uma coluna e tinha uma página infantil, A Hora da Criança, a página inteira. Aí ele falou, meu filho, o que você está chorando? Eu digo, é uma professora nojenta. Ele, não xingue, não. Ela me deu 0, me deu 10, depois conta a história toda. Ele, mas que absurdo. Você topa participar de um debate no Colégio Serra, e Serra ficava no Barbalho. Tinha mais de 2.000 estudantes mulheres, porque era professora naquele tempo. Só as mulheres queriam ser professora. Hoje, graças a Deus, mudou, porque tem que ter a diversidade. Era magistério até, né? Porque era magistério, Aí, na hora, ficou aquele monte de gente. Eu, com 14 anos, aí uma professora levantou, eu detesto quadrinho, condeno, porque quadrinho tem muita fantasia. Eu digo, que maravilha a senhora dizer isso. E a literatura? Muita burrice, porque eu tinha uma daça de... Muita burrice. Então, vamos acabar com Monteiro Lobato, Ângelo Cris e outros grandes autores de literatura infantil. A criança precisa ter um senso de imaginação. Nós temos que explorar esse lado da criança. Ganhei um ponto. Aí o outro levantou, um professor de matemática. O quadrinho tem muita violência. Eu digo, tem violência. E os programas de TV de assassinato? E a página de policial dos jornais? Então, vamos acabar. Então, com os argumentos pequenos, poucos, eu ganhei. No dia seguinte, a tarde botou manchete na capa. Adolescente ganha debate em defesa dos quadrinhos. Meu pai, padeiro, é a única padeira que tinha no Perobai. Meu filho é famoso, virou artista. Então ele começou a me dar no jornal. Um dinheirinho, como que chama? Mesada. Uma mesadazinha. Tinha que compensar a surra que ele aí, deu antes, né? E aí o que acontece? O meu clube de quadrinhos, todo mundo ia, porque minha mãe dava que suco, com pão e com manteiga, né? Quentinho. Todo mundo ia por causa da comida. A turma ia por causa da comida, Comida de graça. Então aquele grupo, tinha uns que gostavam de desenhar, então eu ensinava ao pessoal a desenhar. E eu sempre brigava no meu clube para o roteirista, porque ninguém queria ser roteirista, todo mundo só queria desenhar. Então, eu ensinava as primeiras técnicas de desenho, ensinava quadrinho. Você tem que
ser esperto, porque você quando escrever assim, e ela andou correndo, você não pode botar o texto e ela andou correndo, porque o desenho já está dizendo. Você botar assim, sabe? Ela se assustou e aí já bota ela correndo, porque o desenho diz, a legenda você só pode dar um toque. Então tinha que ensinar ele a não repetir aquilo que o desenho já faz. Redundância. Não, ser redundante. Então isso fez com que o clube tivesse desenhista mesmo, roteirista, sabe? Me diga uma coisa, teve um ponto que eu me atentei muito na história, que é o seguinte, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Que as pessoas acho que confundiram valorização do quadrinhos com se tornar um item de luxo. Então, assim, ficou muito caro, mas você mesmo com toda a dificuldade, você conseguia ter acesso a quadrinhos, não conseguia ter acesso ao livro. E hoje parece que só funciona se você fizer uma capa dura. Capa dura é uma coisa gourmet. Na verdade, o que eu vejo dos quadrinhos antigamente era uma coisa de leitura de massas, né? Você estava na rodoviária, você estava esperando um ônibus. Ah, tem uma revistinha aqui, é barata, alguns centavos. Você comprava e lia. E você formava distrair leitores. a criança, né? Toma aí, menino, valeu. Vai na livraria, a revista é R$70. Mas isso aconteceu, tem um motivo. O motivo principal foi o seguinte, nos anos 80, o Will Eisner, o criador de O Spirit, que era uma espécie de herói, não é super-herói, herói que só tinha uma máscarazinha e vivia no cemitério, ele fazia uma crítica aos super-heróis. Então ele começou a fazer criatividade. Ele já abriu uma página assim, ele botava assim, um cemitério no fundo, mas o desenho do Spirit já era o desenho de um cemitério. Então ele já botava o título da obra incorporada no personagem. Então ele tinha uma criatividade muito grande. Ele era um excelente, era professor de artes gráficas lá nas universidades. Ele inventou a graphic novel. Aí o que acontece? Ele ganhou o primeiro prêmio de quadrinho que ele fez. O nome esqueci, o negócio de Deus, sabe? Pensando em Deus e tal. Um quadrinho muito criativo. E foi o primeiro prêmio literário para dar um desenho de quadrinho. Foi o contrato com Deus? Contrato com Deus, Aí ganhou, foi o maior prêmio um desenhista assim, porque tem nos Estados Unidos, na França, na Itália, sempre tem prêmio de desenhista de quadrinho. Esse prêmio era de literatura e ele ganhou. Então, a partir daí, as editoras começaram a publicar quadrinho com papel offset, que antigamente era só papel jornal, caprichar nos desenhos, papel crochê, capa dura, e aí botaram o nome de graphic novel, novelas gráficas, para poder chamar os adultos, professores, para comprar. Certo, mas aí tem uma questão. Quando começa essa questão das graphic novels em si, no final dos anos 70 para início dos 80, ainda eram acessíveis, mas hoje qualquer revistinha é capa dura, é papel especial, entre aspas, e o preço é absurdamente proibitivo. Mas é aquela mania do pessoal achar que primeiro você tem que valorizar o roteiro, o desenho e a história. Não é porque o mercado também... depois. Então, não adianta você publicar uma coisa muito luxuosa e cobrar um preço alto e não conseguir vender. Não, e tem uns absurdos, né? Fazem aqueles compilados de história e quadrinho, aí quando você vê história e quadrinho da década de 80 e tal, aí você vai ver cento e tantos contos. Eu digo, filho da puta, eu comprava esse de 35, eu comprava esse R$1,35. Mas é isso. Então reduziu muito o leitor. Uma coisa, o mercado contraiu e a gurizada hoje não quer ler aleatoriamente. Eles querem ou focam em alguma coisa. E tem a questão de você dividir com streaming e outras coisas. Exato. E quase, aí a editora, você está dividindo o entretenimento na década de 80, Conan vendia vertentes, 100 mil, 200 mil exemplares. Se uma revista baixasse menos de 100, os caras cancelavam. Hoje em dia, 10 mil já bota muito. Mas eles não pensam nisso, porque houve essa pulverização, porque você tem streaming de filmes na televisão, você tem... vamos dizer, você cria uma história em quadrinho que alguém acha interessante, pega aí e faz um seriado, uma minissérie. Então, já se espalhou para muito... Então, o quadrinho ficou em segundo plano. Só que tem outras pessoas que dizem assim, bem, eu vou aprender tudo que tem na internet para fazer quadrinho digital. E está conseguindo, só que ele faz de graça. Aí ele tem que conseguir patrocinador para manter aquela página. Então, mudou muito o campo. E aí, é outra coisa que eu até queria perguntar para você. A gente fala desse pessoal que está fazendo quadrinho digital, uma atual geração. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Que a gente lia quadrinhos e aprendia com os quadrinistas. Exato. O Frank Miller faz assim, o Eisner faz assim, o Moebius faz assim. Exatamente. E hoje o pessoal pega fórmulas prontas de animação, de anime, de mangá. E eu considero mais eles ilustradores do que quadrinistas. Então eles pegam e fazem ilustrações...
às vezes não faz nem na mão, já faz digital, compõe tudo lá como se fosse o Flash antigamente, ele montava os pedacinhos. E, tanto que acho que tá acontecendo isso com o Maurício de Souza, eles estão pegando, animando. Eles estão, tudo já coisa pronta, não é mais desenhado, não. Mas olha. E aí, lança o quadrinho, vende, porque assim, dialoga com a nova geração que gosta de coisas rápidas, velozes e. Mas agora tá pior para os desenhistas, o quadrinista. Por quê? Com a inteligência artificial, você apenas bota assim: crie um personagem cangaceiro, gordo e baixo. E faça aventura de ação em Irará, a cidade. A inteligência artificial cria para você, você bota seu nome e você não fez desenho nenhum. Mas o resultado é bem diferente. Sim, eu uso um pouquinho de inteligência artificial, não no desenho autoral de Shard. Eu uso, assim, questão de design, gráfico, assim, eu faço o desenho e dou um acabamento, mas aí depois Photoshop e tal. Mas você vê quando a galera só usa a inteligência artificial... Você percebe logo. Mas a grande questão é a seguinte: mais alguém além da gente está ligando para isso? Eu acho que está se perdendo o apuro das coisas. Entendeu? Porque se você for observar assim, ó, eu estou puxando para o cinema, a minha opinião, o que eu vejo do que Valmar quis dizer. Você trouxe o Will Eisner. Existia uma narrativa. A narrativa, como você explicou, tem ritmo, tem tempo, você conta a história através da imagem. Esse pessoal que vem da ilustração, ele pega a ilustração, é como se todas as páginas fossem um splash page. Todas são uma página de impacto. E você não conta. O cara que vê um Valmar, a gente cresceu junto com o quadrinhos e o cinema. Então a gente trouxe a narrativa do cinema. E isso que é o mais importante, porque para o Will Eisner, você sente que aquela história que ele está contando, ele vivenciou. Algumas coisas ele usou imaginação. Mas tudo isso foi experiência que ele tinha como pobre na cidade de Nova York. Então, quando você conta por mais fantasiosa seja o quadrinho, tem sua experiência ali dentro. Identidade. Identidade. Então, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso e mostrar, sabe, o seu estilo. Porque quando você tem um estilo, você é criativo. O desenhista baiano, Cedrais, começou copiando um Luluzinho Bolinha. Até num ponto que ele diz assim: não, eu tenho que criar meu próprio desenho. Ele imitava, às vezes, Maurício Souza. Quando ele começou a ter a própria estilo próprio dele, ele começou a criar um grupo dele, tendo roteirista, arte finalista, colorista, o cara que faz o balão, porque quadrinho é uma arte diferenciada. Você é uma espécie de um diretor de cinema, você é ator, você é ilustrador, você é tudo numa história em quadrinho. A não ser que você tenha sua equipe, que um faz roteiro, o outro faz a letra, o letramento, o outro faz o colorido, não é? O outro faz o desenho. Então, é uma equipe, mas quem faz o quadrinho sozinho tem que ter toda essa bagagem, saber fazer balão. Por exemplo, você tem que conhecer a onomatopeia. O que é onomatopeia? Ruído na história em quadrinho. Pou, bang! Então, é aquelas letras assim, que é bonito, que é uma espécie de o som dos quadrinhos. Porque enquanto no cinema nós ouvimos o som, no quadrinho o som é mudo. Você vê aquele pou, aquela palavra assim, né? Essa é a graça, né? De você induzir balão a mudo, pessoa a pegar balão aquilo. mudo. Quando alguém fala baixinho, o balão é todo pontilhado. Quando alguém grita, o balão é todo... É isso. Agora, voltando... todo mundo aqui fala pra caralho, mas voltando à história. Assim, tem uma coisa que eu... Você trabalhou em todos os jornais que existiram e hoje existem na Bahia. Tribuna da Bahia, À Tarde... Correio, Jornal da Bahia e Bahia Hoje. Bahia Hoje também, né? O Bahia Hoje foi o único que eu não fui editor de cultura. Eu fui editor de roteiro. Mas todos os outros jornais, eu me coloquei como editor de cultura. Por quê? Porque quando me chamava para ser editor de política e tal, eu dizia, eu ia pelo lado financeiro. Eu digo, pague o menor salário, mas me dê o caderno de cultura para eu editar, que eu vou lhe mostrar, que eu vou focar toda a cidade de Salvador. Porque, olha bem, na época que eu estava no jornal, só tinha o Teatro Castro Alves e o Gamboa, e o Vila Velha. Mas eu olhava que no Perovaz, na Liberdade, tinha um teatrinho pequeno. Eu ia lá, mandava a equipe lá para fazer. Então, por exemplo, Margarete Menezes, quando começou, foi numa peça de Shirley Pinheiro, a jornalista. Uma peça não muito boa, uma peça infantil. Eu que fiz a matéria. Aí ela era apenas, Margarete era uma coadjuvante. Passava assim, cantando, abria aquele bocão. O título da matéria foi assim: Uma Pérola Negra, o maior destaque da peça infantil. A diretoria da peça me odiou porque ela não era
o destaque. O destaque Mas foi a peça muito ruim. Mas o melhor foi Margarete. Foi ela. Aí Margarete começou a dizer, e eu sempre ia fazer matéria com ela, que Margarete, principalmente por ser negra, a imprensa já não olhava com bons olhos. Tá entendendo? Então, comigo não tinha isso, não. Para mim, Jorge Papapá. Agora, Jorge Papapá foi... Era o Gutenberg. Você era editor de cultura. Não se limitava a quadrinhos. Era tudo. Música, cinema, teatro. O Correio era 8 páginas por dia. Eu tinha que chegar cedo, porque meio-dia era o deadline. Eu tinha que fechar as 8 páginas. Então, fechar o roteiro era fácil. Porque eu tinha um velho truque. Antes do jornal ser fundado, eu tinha meu Google particular. Eu pesquisei todos os museus de Salvador, os que pagavam e que entravam de graça. Todas as igrejas, católica, apostólica, de candomblé, todo tipo de igreja, espírita e tal. Então, eu botava o seguinte, jornal não tinha isso. Segunda-feira, o roteiro das igrejas. Terça, dos museus. Quarta, biblioteca. Quinta, resto, tudo. Então, eu tinha das 8 páginas, 2 era para isso. A capa tinha que ser uma novidade. O Museu Caetano Veloso ia fazer um show daqui a um mês. Eu já ligava para o Rio, que eu sabia o hotel onde ele estava, e já conseguia. Caetano Gutenberg, eu digo, Caetano, por favor. Super-homem, super-flica, eu contava que ele gostava de quadrinhos, eu falava de quadrinhos. Maria Bethânia. Ele gostava de quadrinhos? Maria Bethânia, quando eu entrevistava Maria Bethânia, eu tinha um truque ótimo. Estava todo mundo esperando ela no hotel, eu entrava no quarto dela e dizia assim, Bethânia, eu trouxe um disco para você de. Sarah Vaughan. Eu sabia o que ela gostava, eu tinha velho truque. Eu conhecia o lado particular da artista. Então, já levava um presente para poder pegar em primeira mão. Quando os jornalistas entravam para dar entrevista, eu já estava com minha matéria pronta. Agora eu tô curioso. Caetano gostava de quadrinhos, Zé? Gostava. E você lia quadrinhos. enrolava ele com o quê? Eu tinha meu clube de quadrinhos. Antes de ser jornalista, eu já entrevistava Gil, que Caetano morava em Ondina. Eu já tinha matéria. E a Ebal publicava na contracapa sabe? O fanzine do Gutenberg entrevistou o artista Caetano. Então, antes de ser, eu já entrevistava. Olha da besta, né? Me diga uma coisa, assim, então você trabalhou com todo mundo, você trabalhou com os Simões, trabalhou com... E com a ACM, qual foi a experiência de trabalhar com Antônio Carlos Magalhães, a original? O Antônio Carlos Magalhães era o dono da Bahia, mas ele não tinha jornal. Ele tinha rádio, televisão e tudo. Então, o que aconteceu? Ele falou, preciso de um jornal. Ele fundou o jornal. Ele sabia que a matéria que abriu o jornal foi uma mina que foi encontrada, foi manchete de jornal. Eu até tinha. Né? A manchete de jornal é a descoberta de uma mina de ouro numa cidade do interior da Bahia, sabe? E aí... Eu, esperto, no primeiro número, eu entrevistei Gilberto Gil, que Gilberto Gil disse na entrevista, os comunistas são os beós. Beós foi uma palavra que eu nem sabia o que era burro, né? Mas a palavra chamou... Aí o Globo comprou a entrevista que eu fiz com Gilberto Gil, porque Gil deu uma coisa dessa, porque eu botei no título uma coisa que ele disse assim... Aleatório. Pá! Que jornal tem que ser isso, né? Então, e Gil só ia fazer show daqui a 3 meses, mas eu sempre antecipava. Eu sou ansioso por natureza, que eu já procurava antes, que eu sabia que Jornal da Bahia tinha que só botar no dia do show. No dia do show eu já fazia uma outra matéria. Tá entendendo? Então já tinha isso. E eu tinha os contatos, telefone de todos esses cantores, artistas plásticos. Juarez Paraíso sempre foi um artista que gostava de quadrinhos. Então, quando eu ia entrevistar ele, eu fazia entrevista dele, mas puxava o meu lado de quadrinho. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista com o cantor de rock, como é? Marcelo Nova? Não, Raul Seixas. Quando eu falei assim, Raul, seu primeiro disco foi Krieg Bandolo, que é o grito de Tarzan, você sabe que ele é. Tá? Ele falou, não, quadrinho não, por favor. Então eu tive que adular, que ele não queria falar de quadrinho, mas eu joguei meu H. Falei dos roqueiros, dos primeiros... que eu tinha um programa de rock, chamado Sessão Maldita de Rock, na Rádio Piatã. Então, tinha disco, eu ganhava disco de graça. Não ganhava nada na rádio, mas ganhava disco. Então, eu tinha uns truques. Já ganhava muito. Se você, olha, eu sempre tive esse lado. Se você vai entrevistar o fulano, leia tudo sobre ele. Porque na Bahia tinha aquele jornalista mamão, que era assim... Vem cá, Caetano, você vai cantar a música do seu último disco, que estava no release. O show no teatro começa às 9 horas, que está no release. Quer dizer, perguntas burra, né? Fazer uma pergunta que já está no release. Exato. Aí eu dizia, Caetano, você tem 2 anos que você não vem para a Bahia. O que você achou diferente? Continua atrasada a cidade? Ele, rapaz, você chegou num ponto. Eu acho que essa cidade continua em ruína. Quer dizer, aí tinha
o que botar No no gancho, né? Porque o pessoal perguntava as mesmas coisas. Não é? Você tem que ler sobre a Agora, assim, tem uma coisa que a gente estava conversando outras vezes e tal. Assim, você tem esse seu jeitão, você fala. Isso já te rendeu cana, né? Já. Já tive Porque você começou em 67. Já tive duas canas. A primeira foi o nosso desenho de laje, foi o cara mais assim generoso entre os cartunistas da época, porque ele convidava todo mundo e tal, né? Então ele era um arquiteto formado. Ele foi colega de meu pai na faculdade. Pouco antes de morrer, eu nunca tinha falado com ele. Ele me ligou, não sei como é que ele conseguiu meu telefone. Mas ele tinha. E passou uma semana, 10 dias mais ou menos, aí ele faleceu. Ele era muito gentil, muito educado. Então nós lançamos um suplemento, porque a Tribuna queria dar força, já que o Clube de Quadrinho fazia exposição de biblioteca, de escola, e sempre faziam nas exposições, botava assim, concurso do melhor cartoon em charge. Aí convidava cada diretor do jornal para fazer parte do júri. Então, o melhor desenhista, à tarde contratava, ou então a Tribuna. Então, nós fazíamos uma espécie de força para que o jornal contratasse aqueles artistas, contratar os artistas baianos. E o que acontece? Laje criou o nome, a coisa, porque ele achava que na Bahia, quando você não sabe o nome de uma coisa assim, que coisa é essa? Tudo era coisa, né? Hoje em dia Opaí, hoje é Opaí, mas era essa coisa. Então, só que foi o seguinte, o jornal, o suplemento ia sair sexta-feira. Na quinta-feira, o diagramador, o que é diagramador? O cara que faz a página do jornal, a visão de página do jornal. Aí botou, carro desaba na ladeira da montanha, matou 7 e tal. Aí tinha do lado assim, um espaçozinho, aí lá fez um desenho de um balãozinho e um vaso sanitário. O balão para dentro do vaso sanitário. A coisa vem aí. Ixi. É um desenho comum. Quer dizer, merda pura. No caso. Aí chegou a notícia do Telex, lembre-se, não tinha celular nem computador. Não tinha nada. Viu a notícia do Telex assim, presidente Geisel falará amanhã a nação. Aí o diagramador botou do lado. Aí a polícia militar confundiu, achou que tava falando... o que o jornal estava dizendo, que o que o Geisel ia falar era merda pura. Prendeu todo mundo da equipe. Cada um foi para um setor da prisão. Quando chegou minha vez, num quarto escuro e a luz, conte quem são seus comparsas. Eu olhando Luzia, Bolinha, Fantasma, Gasparzinho. O militar não sabia o que era isso. Eu não falei para tudo, nem Batman. Eu só pensei, eu falei de personagens que ele não conhece. Aí ele falou, se ele está falando através de código, diga aí, pum, porrada no Gutenberg. Ai, eu não entendia nada de política. Você tinha que idade? Era 16, 15. Olha, de menor, Então eu nem me ligava para a política, você está entendendo? Apanhei feio, tá entendendo? E aí o pior que no jornal Estado de São Paulo saiu a lista dos 97 comunistas. E você estava lá. Teve um concurso público da Embratel, que eu me inscrevi para ser em primeiro lugar, aí com a correspondência, persona não grata. comunista. Meu pai me expulsou de casa. Comunista. Eu nem sabia o que era isso. Você devia ter denunciado o Recruta Zero, isso a gente tá aí. Então. Como é que pode, né, meu amigo? Outra, eu fui dar uma palestra em Paulo Afonso, cara, escola de economia. A polícia me barrou o ônibus no meio do caminho. Eu cheguei 1 hora de atraso. Não ia dar ninguém na palestra. Eu falei assim, olha, me desculpe, mas eu fui preso, a polícia revistou para ver se tinha alguma coisa sobre Marx e outros comunistas. Não acharam, me lembraram. A universidade lotou. Porque naquele tempo era uma coisa maravilhosa falar que foi preso. Mas quem apanhou foi eu. Não gostei, não. Você vai ser preso? Não é comigo, não. Entendendo? E, assim, desses jornais todos, assim, onde é que você teve mais ou menos liberdade, assim? Porque eu tive liberdade, foi no Correio. Porque eu tive um Com a documento. ACM mesmo? Sim, porque eu tive um documento que Antônio Carlos, eu lhe contei, não sei se eu lhe contei, que ele convidou um grupo de gaúcho para o jornal dele. E 10% ou 20% era de baiano. No teste, eu passei em primeiro lugar. Ele falou assim, eu gostei de você porque você chega aqui 6 horas. E teve uma notícia engraçada. Não tinha ainda, o jornal estava um prédio bonito, né? E não tinha guarita. Aí entrou um jagunço, um cara do interior, com um rifle para matar o Antônio Carlos. Vixe. Aí apontou o rifle para mim 6 horas da manhã. Aí falou, vou lhe matar. E só tinha a moça da limpeza. Eu digo, mas seu chefe, Antônio Carlos, ele só chega de tarde, ele é o dono daqui. Aí a
A moça da limpeza, dedo duro, foi contar ao Antônio Carlos que eu dedurei. Eu te contei. Eu ia morrer por ele. Ele estava procurando Antônio Carlos. Aí Antônio Carlos me chamou e disse, doutor, eu chego 6 horas, os seus amigos gaúchos chegam 9, 10 da manhã, porque acorda à tarde, eu chego cedo para adiantar, porque eu já era da máquina de escrever. Então, eu já adiantei toda a página, porque tem um tal do 10 lá e é 8 páginas por diária. Ele falou, não estou reclamando disso não. Mas porque você falou o meu horário? Eu digo, mas o cara apontou o rifle para mim, eu fazer o quê? Eu disse, o horário que o senhor chega. Pensei que você era corajoso, com a arma na cara. Aí ele falou, corajoso. Por isso que eu gosto de você, você é autêntico. Porque eu tinha que dizer isso. E ia dizer o quê? A mulher da limpeza que não gostou de mim, porque ela que me dedurou, não foi? Então, tem essas coisas. Tá entendendo? E como era a história que você podia E falar aí, qualquer coisa, aí ele me chamou, dizendo mais ou menos isso. Vou lhe dar um tipo. Não sei se foi isso, não. 10 salários mínimos. Eu falei, me dê um salário mínimo que eu faço. Mas seus colegas vão ganhar mais do que você, porque você, como editor, tem que dar 8 horas. Eu digo, eu fico até 24 horas. Mas não quero que o senhor assine, que o senhor não pode. Aí ele assinou, mas botou um de caneta, que eu tenho isso até hoje. Ele botou de caneta. Você não vai falar de política. Aí eu entrevistava, vamos ver, Daniela Merkel, vamos supor. Aí se ela falasse de Antônio Carlos Laugiano, eu tirava essa parte, porque não estava me interessando. Não falava de política. Eu estou entrevistando ela, o show dela. Porque aqui na Bahia tem esse puxa-saco. Pode ser cantor, pintor, escritor. Então, quando falava dele bem ou mal, não me interessava. Sabe? Minha linha era cultura. Entendeu? Então, aí eu fui. Por exemplo, Jurema Pena, eu fiz uma matéria, acabei com ela, que ela fez um papel de Chapeuzinho Vermelho, uma mulher de 50 anos, um papel de uma criancinha, porque ela queria ser a personagem principal. Aí eu acabei, realmente foi desagradável a minha juventude. Aí ela foi para o Antônio Carlos pedir minha cabeça. Antônio Carlos, eu não lhe demito porque você está vendendo jornal. Mas pelo menos ela vai ter direito de resposta. Aí eu botei na página final. Está bem pequenininha, todo espaço para ela. Você falou aqui sobre o Correio da Bahia que você teve espaço, mas assim, eu desde que eu li as suas colunas nos jornais, eu tenho um recorte ali, e bem sabe. Aí o Correio geralmente era um box, uma coisa, pelo menos as que eu tenho. Né? O Correio é a página inteira, não. Mas a tarde tem lá, tipo, página dupla. Não, você não está entendendo. O Correio da Bahia dos anos 80 era jornal stand grande. Você está falando desse pequenininho? Eu não trabalhei quando pequeno. Não, assim, as matérias que saía. É que eu tenho recorte lá em casa. Era caderno. Tendo Bahia hoje. Sim, mas era caderno de cultura, era um caderno. O caderno de cultura. Era 8 páginas. Eu escrevia, eu dava, era de caderno, cara. Só o seguinte, por exemplo, quando a Ângela Rorô fez um show na Bahia, a tarde era assim. À tarde sempre foi um jornal que mais vendia. Mas à tarde escolhia alguns artistas, Roberto Carvalho, duas páginas e tal. Determinado artista era pequenininho, página pequenininha. E a Ângela Rorô dei página inteira, porque ela estava começando. Era um artista com uma voz Mas rouca, tinha editorial. tipo Jenny Joplin. Hein? Não, ele editorial era o caderno. Mas e quem determinava os espaços? Era você? Eu era o editor, rapaz. O jornal tem editor de polícia. Aí tinha o editor e a equipe que trabalhava com ele. Quem mandava era o editor. Cultura, eu que tinha que ter minha equipe, então eu digo, a capa vai ser Caetano Veloso. Então eu já determinava. Nem todas as matérias eu que tinha que fazer, porque eu tinha que estar fechando, dar título, corrigir matéria. Aí nesse dia eu dei Ângela Rorô. Aí no dia seguinte eu botei Jorge Papapá, um negão, que fez um show num gambô, um teatro pequenininho, mas ele tem um vozeirão tão bonito. Sabe? Aí o diretor do jornal, que não era Antônio Carlos, era o dono, foi reclamar que aquele negão, vou lhe botar para fora. Eu disse, se me botar para fora, eu digo que você é racista. Aí o Antônio Carlos me chamou, qual é o problema? Eu digo, ele não gostou de... Ele gostou de Rorô, mas Papapá não pode porque o cara é negro. Mas por que você botou? Porque é um artista, Antônio Carlos, independente, que tem um grande número dos favelados que está do lado dele. O senhor não quer público? E um cara que merece. Em um jornal, nem à tarde deu uma notinha. Ele falou, parabéns, pode continuar assim. Então ele me deu todo aquele espaço. Então, e Ariano, quando dá liberdade, Ariano voa. Então, olha, por exemplo, todo cantor novo do axé, Jerônimo era a página inteira, cara. Eu não dava espaçozinho pequeno, não. Jerônimo, Saragão. Bahia hoje. Bahia hoje foi trágico, porque o jornal vendeu mais do que a tarde, porque era um jornal digitalizado. Tinha uma diagramação muito linda. Só que era o seguinte, nós entrávamos no jornal, eu só tinha, no computador só podia fazer o roteiro, as 4 páginas de roteiro que eu fazia, que ele sabia que eu era bom nisso. E eu tinha um espaço para ter crítica de quadrinho, eu botava cronologia da história em quadrinho.
todo dia saía, sabe? Então, e eu não tinha espaço para olhar o que os outros faziam, porque cada um tinha seu computador, tudo já com horário fechado. Mas aí, Pedirujo começou a reclamar comigo que eu recebia muito disco de graça, livro de graça, porque eu tinha crítica disso, né? Eu não dava a ele. Que eu não, E ele gostava? Não, ele queria para dar. Para dar outras pessoas. Só achar na TV. Entendeu? Então, o que acontecia? Eu digo, não, eu doei para outra pessoa. Não dava para os amigos e tal. Aí acontece o seguinte, ele começou a não gostar porque nós fizemos greve que atrasou o salário. Sim. Nem vou dizer o nome dos cartunistas, porque não vale a pena. Mas aí nós fizemos greve e algumas pessoas não fizeram. Nós paramos no jornal. Aí minhas revistas, meus livros, ficou lá trancado. Aí ele demitiu a equipe toda e ficou fazendo com aquele grupo. Só que eu, bandido como eu sou, que eu também sou lá do vilão, tem o meu lado. O que era que eu fazia? Eu ia para a Assembleia Legislativa e pegava, inventava uma manchete, datilografava e botava assim, sabe? Acidente de ônibus matou 10 na ponte e tal, e botava. Eles não tinham ninguém para revisar e publicava. E era uma fake news. Não tinha ninguém. Estava eu por trás com a equipe. Então nós conseguimos derrubar o jornal com essas... Olha, já acabou. Assim como no Jornal à Tarde. Como eu queria tirar aquelas tiras estrangeiras, Sim. eu falei para o doutor Jorge Camões, doutor, não está vindo as tiras estrangeiras. Ele, você não é especialista de quadrinhos? Eu chamo sua equipe, então eu chamei Nildão e minha equipe toda. Então, das 15 tiras, por exemplo, 12 era de tira baiana e o restante estrangeiro. Para tudo. Qual era aquele suplemento que vinha no jornal? Não lembro. Vinha tiras do Hulk, aí tinha coisa de Cedrais, a turma do Joba. Essas... Misturado. Foi Era o Jornal da Bahia. Jornal da Bahia. Era o suplemento do Jornal da Bahia. Era um suplemento. Eu aprendi a ler. Você eu é o aprendi primeiro. a ler por conta desse suplemento, viu? Que era muito bem feito. Então você deu a E oportunidade. tinha um argentino, e tinha um espanhol, se não me engano. Hernandes? Um desenhista espanhol morando aqui na Bahia. Sabe, que desenhava bem ficção científica. Tinha Hernandes? Muita Era gente. alguma coisa, Hernandes. E hoje a gente não tem mais esses Hoje, espaços. o né? jornal Mas eu acho o seguinte, naquele tempo, o jornal abriu porque o clube era muito forte. Tinha outros clubes também, que nós fazíamos exposições. Eu me lembro que tinha tantas exposições no shopping, no Iguatemi, na biblioteca e tal, e nós tínhamos concurso de melhor caricatura, melhor charge. Então, nós colocávamos o jornal para fazer parte. Então, isso, o jornal virava manchete. O shopping Iguatemi está tendo uma exposição de desenhos de Castanho Baiano, vai voltar. Então, tudo isso valia matérias. E aí o jornal se interessava com o melhor da artista e contratava o melhor desenhista. Hoje você não vê ninguém fazendo, porque a maioria quer expor sozinho. Eu, inclusive, já falei, gente, quem quiser, eu sugeri, eu estou trabalhando para a editora Noir, que é paulistana, eu falei a Setúbal, nós queremos publicar o melhor de Setúbal, então eu vou contratar, eu vou convidar 5 jornalistas, 5 desenhistas de quadrinhos para falar de você. Cada um vai escrever, nós vamos pagar essas pessoas. E vamos lançar um livro com suas melhores histórias em quadrinhos. Mas Setúbal não parece que não se animou, não. Eu falei em alguns outros desenhistas, porque é bom você ter um livro que fala, mas eu acho que é o desenhista que tem que selecionar seus próprios trabalhos, e não os outros. Concorda comigo? Concordo. Verdade, Porque é concordo. você que vai. Entrando nessa seara aqui, assim, você tem 2 HQ Mix por livro teórico, né? Tem vários prêmios, e você foi entrando. Você é o grande escritor, você é o cara que Sim. botou Mas todo mundo. esse livro daqui foi uma festa lá em São Paulo, no HQ Mix. Porque eu provei o seguinte, eu falei isso, e eu nem gosto muito de baiano, sou baiano, mas não sou muito adepto. Baiano é preguiçoso, isso eu sei muito bem disso. Oh, meu Deus, mas vamos ser quando... cancelados no primeiro episódio. Mas é brincadeira, eu estou falando de humor. Né? É Humoristas. humor, gente, é humor. Eu falei o seguinte, que é uma verdade. A primeira história em quadrinho, eu provo aqui, que surgiu na Bahia. Não foi em São Paulo, nem no Rio, no Sudoeste. O lugar de pleno dinheiro. Por quê? Quando Dom João, fugindo de Portugal, de Napoleão, porque ele estava devendo, fugindo para o Brasil, veio para a Bahia. E ganhou os baianos pelo dinheiro. Porque chegou assim, eu vou lhe dar um diploma de que você tem sangue nobre, mas você vai me dar toda a sua fazenda. Os baianos cederam.
Sabe? Mas aí ele era o Antônio Carlos Magalhães da época do Império. Ele queria aparecer. Na época, 1808, ele lançou o primeiro jornal no Brasil, foi Idade de Ouro do Brasil. Idade de Ouro, o nome do jornal. Em 1808, na Bahia. Na época não tinha fotografia, era cartoon charge. Quando tinha que falar a página policial, o cara que matou, o desenhista desenhava o desenho do cara, fazia uma espécie de caricatura e mostrava. Só que Dom João começou a incentivar o cara a fazer que aquele desenho fosse movimentado. Então o cara começava a fazer o cara com a faca, e já enfiando a faca no desenho seguinte. Então, o que é uma história em quadrinho? Uma sequência de imagens que contam a história. Então, eu fui lá em São Paulo, na biblioteca, e provei que os primeiros, que aqui na Bahia é difícil achar, o jornal de 1808, eu provei, que está aqui, os primeiros jornais de desenho de caricatura está aqui. Está entendendo? Que está nesse livro aqui. Então, repare. Então, eu ganhei o prêmio na USP por essa prova. Sabe, de caricatura. Então, eu botei assim aqui, ó. Você vê que é desenho, não é? Sim. Não é quadrinho? Então, eu provei. O pessoal, derrubei a tese que surgiu em São Paulo. Na Bahia. Então, eu falei assim, e a Bahia não foi, que miséria. Isso numa palestra, no MASP do Rio, que me roubaram o desenho, que eu fiz uma exposição lá do desenho itabaiano e tinha um desenho original de professor, artista plástico, como é? Nossa. Que é professor da Universidade da UFBA, Juarez Paraíso. Ele me deu aquele quadro, eu sou Jesus, me roubaram. Então, o que acontece? Na hora que eu fui falar, eu falei assim, olha, nós tivemos, a Bahia tem Cinema Novo, Cláudio Rocha, o cinema começou na Bahia. A Bossa Nova com João Gilberto. O Tropicalismo com Caetano e Gil e Gal. E os quadrinhos. Vocês querem mais o quê? O baiano é o tal, é o bambambam, o povo do Rio, São Paulo. E outro jogo, já pensou, você ganhou o prêmio, imagine, cara. É que eles falam muito de Ângelo Agostinho, né? Joaquim, essas coisas. Mas antes do Ângelo Agostinho, foi bem antes. Eu estou vendo aqui vários livros seus. Aqui em Gatolândia. Aqui são os gatos na história do quadrinho. Aqui só tem os vilão. Aqui me fala aí desses livros. Como é que vai mostrando ali pro povo? Você pode me perguntar, eu podia muito bem ganhar dinheiro e escrever a história do Super-Homem, ou então Batman, X-Men, mas não me interessa esses desenhos. Eu nem leio mais esses quadrinhos estrangeiros, para falar a verdade. Eu digo assim, o que é que não tem na Bahia? Todo mundo fala que o quadrinho surgiu nos Estados Unidos, tal. Eu provei com esse dicionário, foi o livro mais vendido na Amazon. Eu tenho 1.035 personagens. Aqui tem histórias em quadrinhos de Juca Pato, Judoca, Jujuba, um monte de personagens que muita gente não conhece, que desde os anos 30... Inclusive tem a gente aí também. Desde os anos 30 já tinha quadrinho na Bahia. Tinha o J. Carlos, que era um excelente desenhista, que o Aldini queria contratar para fazer desenho animado. Ele não quis ir. Depois eu lancei um livro sobre os indígenas nas histórias em quadrinho, que é esse. Depois, para dizer que eu não falei da Bahia, eu lancei um livro só sobre quadrinho baiano. Repara só. Cedrais, Laje, Setúbal, Unidão e nossos amigos aqui. Todos eles estão. Nós somos vermelhos. Mas são desenhistas dos anos 70 até os anos 2000, porque foi época, período. Sabe? Esse daqui foi um livro mais polêmico, que ele não quis botar o título que eu quis botar, LGBTQIA+. Aqui fala o seguinte, livro de mulheres que apanharam dos homens e aí com raiva foram morar com outras mulheres. E a experiência fez quadrinho vendendo no stream, naqueles cartazes, sabe? E vendeu como quem, então eu falo desses quadrinhos, tá entendendo? Depois me pediram para escrever sobre Gal, a época que ela mais vendeu disco, que a época que enquanto Gil Caetano estava preso na Europa, Gal começou a lançar disco criticando a ditadura e usando, quando ela cantou Índia seus cabelos, ela andou com a tangazinha, com os peitos de fora, foi censurada, confusa. Então eu falei de igreja, Gal Costa canta nos 70, porque não existe um livro sobre a vida de Gal. Não? Só que não tem. Tem Caetano, mais de 20 livros, Chico, Gilberto Gil. Então eu resolvi. Gal não. Só por isso. Mostrar para o pessoal. O livro que eu lancei recente agora foi Sangue nos Olhos, o cangaço nas histórias em quadrinhos. Que eu falo que o cangaço não morreu, não. Inclusive a Rede Globo está até botando um seriado sobre o cangaço. Mas hoje em dia os milicianos, os traficantes, são os cangaceiros nos dias de hoje. Não é verdade? Pois é.
Ó, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso tempo, mas, assim, você que acompanhou e acompanha isso tudo, como é que você vê o cenário hoje, o que é que tem de diferença, o que é que você gosta, o que é que você não gosta aqui do nosso cenário? Hoje eu estou triste, porque aqui na Bahia tem desenhistas melhor do que o norte-americano. Mas aí o cara, às vezes, quer ser muito vaidoso, quer fazer o trabalho dele sozinho, solitário. Não quer ninguém mexendo. Não é mexer, não. Mas ele podia contratar um roteirista, um arte finalista. Geralmente, por exemplo, meus primeiros livros não teve montagem e revisão. Esse livro aí, o Gonçalo, a editora, contratou um especialista de capa, um revisor, um diagramador. É muito bem... português está corrigido, que esse nenhum, era eu sozinho. Então, você fazer sozinho, você perde muito, porque você não tem ninguém para fazer uma crítica. Olha, cara, mexa mais aqui, mexa... Porque você sozinho, nem sempre você é bom. Vamos dividir o trabalho. Então, às vezes o cara faz um trabalho e tem várias falhas, sabe? Então, tem um desenhista, eu tenho um quadrinho muito bom que fala dos orixás. Você acha que isso tem a ver com o ego do artista? Baiano... Porque, se acha, já nasceu, aquela propaganda assim, baiano já nasce... Estrela. Mentira pura. Porque o que tem de baiano ruim... O Quadrinhos é um espaço tão pequeno e as pessoas fazem coisa para um público tão seleto e tem um ego enorme, parece que é um artista de Hollywood, então, sabe? Uma coisa assim. Quando eu tinha um clube de quadrinho, nós tínhamos a sorte de não termos a internet. Então, não tinha essa vaidade, porque a internet... Todo mundo quer ter voz. E o ter voz é bom ter essa liberdade. Mas é preciso você ter foco e conhecimento de causa daquilo que você fala. Porque a pior coisa é a pessoa estar falando de algo que não leu. E não sabe. O cara fala, não gostei do filme. Você assistiu, não? Não. Como é que não gostou? E as críticas hoje em dia são pode, assim, cara. Né? Você tem que assistir. Você pode acabar com um cara, como crítico, mas você tem que assistir, ler o livro. Por exemplo, tem um artista baiano, que eu não vou citar o nome, pela ética besteira, que ele fala sobre os orixás. Lindíssimo, professor, estudo, é ótimo. Eu aconselharia os desenhistas baianos fazer quadrinhos de Maria Filipa, Maria Quitéria e muitos negros que foram importantes e são esquecidos, invisibilizados na nossa história. Porque a nossa história é mentirosa. Você está entendendo? Que os branquelos, todos eles... A sociedade branca botaram a história para si e não falavam dos negros. Para a Guerra do Paraguai, só tinha negro, o brasileiro, mas você não vê. Botava Duque de Caxias, que matou criança, e é o valoroso da polícia. Né? E aí, repare, então, tem tantos heróis assim. Por exemplo, fazer quadrinhos sobre capoeira, fazer quadrinhos sobre os orixás e tal. Então, falar sobre a nossa conte cultura. A sua aldeia, que você canta o mundo. Já dizia um filósofo. Não é isso? Então, no meu clube de quadrinhos, naquela época, nos anos 60, eu já dizia isso. Gente, você pode fazer um quadrinho que fala de um garoto que gosta de ser esperto demais, que é um amigo seu. Você muda o nome do garoto, porque você vai falar da vivência, você vai falar das suas experiências. Então, por mais que você fale de ficção, você bota um pouco de verdade naquela sua ficção. Então, isso é bom, mas o que eu vejo num quadrinho de hoje, todo mundo quer fazer seu quadrinho individual. E vai ter dificuldade, porque você sozinho, você não consegue avançar. Não. Porque você sozinho, você não é ninguém. Não consegue. E você Unidos venceremos, é isso mesmo? Então, hoje você não vê mais clube de quadrinho. Não. Tá? Agora, que tem de gente boa fazendo? Tem. Porque eu vejo, por exemplo, o cara fez Lucas da Feira, foi um cara, um cangaceiro da época de feira. O desenho excelente. Eu olhava assim, que norte-americano, baiano, nota 1000. Muita gente. Tem muita gente fazendo quadrinho bom. Tem Flávio, Luiz. Flávio é muito bom, rapaz. Porra, Flávio, se morasse na Europa, estava assim ganhando. E os ilustradores, aquele Thiago Reusel. Agora, o que você acha? Relacionado a isso, o que você acha? Porque eu vejo assim, a turma nova, eu tenho um respeito. Eu, quando conheci Valmar, conheci Hector, quando conheci você, eu tenho respeito pela história do que eu faço. Do que eu faço como prazer, eu não vivo de quadrinhos. Mas eu tenho respeito, eu vou atrás de conhecer. Pô, quem fazia antes de mim? A revista, o Flávio mesmo, eu comprei uma revista dele na rodoviária.
O que eu vejo dessa turma nova é que eles não têm respeito um pouquinho. Parece que eles estão construindo tudo do zero agora. Eles começaram, quadrinhos aqui surgiu agora. Eles esquecem o Gutenberg, o Setúbal, o Valtério, o Nildão, Laje. Pois é. Eles nem sabem quem são. Só para você eu vou dar uma ideia para vocês. Vocês conhecem a Flica do Pelourinho? Sim. Convida desenhista de fora. Convida algum baiano, algum instituto? Nunca. Se convida é uma coisa muito nichada. Teve uma Bienal de quadrinhos aqui na Bahia, convidou todo mundo, nem me convidaram. Então, a Bahia sempre... Baiano não gosta de baiano. Sempre, você vê, Jerônimo é um cantor que mora na saúde. Não gosta de brasileiro. O pessoal da saúde odeia ele. É um exemplo, as pessoas não gostam. Gente, chegou a hora de... Não vou dizer de encerrar, não, porque isso é um começo, mas de agradecer, né? Agradecer aos meus companheiros aqui, agradecer ao nosso convidado e também, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Tem muita mais coisa para você contar, isso pode rolar um próximo episódio. Mas também temos que agradecer aos nossos patrocinadores, né? A galera que ajudou aí. Vamos lá. Esse aí é o melhor patrocinador que tem, que é a minha própria empresa. Entendeu? Precisando de design gráfico, impressão, tamo junto. Contrate o rapaz que ele é muito bom, eu assino embaixo. Eu sou legal, viu? Tem um preço legal, preciso, porque eu tenho que pagar aqui o estúdio. Temos também Vitagite, muito bom, eu uso, entendeu? Para ficar disposto. Fortinho, né? Fortinho não vai dar mais não, né, velho? Mas pelo menos eu fico mais disposto. Você encontra no Mercado Livre. E energizado ainda mais. Pois é gostoso. Além de ser bom naquelas bombas que o pessoal toma, fica peidando e... Enfim. E... Temos aqui a Duca. Então você acha no Instagram e também no site sejaduca.com.br, entendeu? São camisetas muito bacanas. Enfim. Belas estampas também. Eu quero... E aí, vamos nos despedir. Alguém quer encerrar, falar mais alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Não, deixa eu falar aqui. Então fala aí. Agradecer a presença de Gutenberg, certo? Posso dizer que é uma honra ter você aqui. Eu conheci você pessoalmente numa exposição de quadrinhos na Aliança Francesa, lá no final dos anos 80, em que a gente sentou numa mesa e o garçom veio chegando, a gente empilhou os copos do lado falando de quadrinhos, foi mágico. Usei seus livros até na minha especialização em artes visuais, que eu falei sobre quadrinhos na minha pós-graduação. Então, ter você aqui é uma honra. Você assinou a Área 71, um texto também. A gente quer que você depois ajude a gente com o Pandemônio aí, assine também, e participe. E seu conhecimento é enorme. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, porque você tem muito a falar e a gente tem muito a ouvir e aprender, porque a experiência de quem tem é sempre bem-vinda. E a gente está aqui para aprender, porque a gente nunca deixa de aprender. A gente só para de aprender quando morre. Então, para mim, é uma honra ter você aqui no nosso primeiro programa. E é uma honra estar aqui ao lado de Hector, que é um cara que eu conheço desde o final dos anos 80 também, né? A gente é velho, viu? A gente era gurizinho fazendo fanzine. Rodrigo aqui, que é um cara super 10 que produz quadrinhos, é uma pessoa muito talentosa e tem muito a mostrar, mas não aqui agora, por favor. E, assim, sempre seja bem-vindo. Esperamos contar com você sempre e respeitamos o seu trabalho. E seu trabalho tem que ser reconhecido, conhecido porque não conhece, reverenciado e usado por E o principal é onde a gente encontra os trabalhos. Eu acho que esse podcast é um espaço para os artistas gráficos da Bahia começar a mostrar seus trabalhos e contar as suas dificuldades, como sair, como abrir mais espaço para o mercado. Porque é bom nós abrir o mercado. Todos os meus livros estão sendo lançados pela editora Noir. É Noir, fala Noir, mas escreve Noir. Editoranoir.com.br. Está no site da Noir e também está no Amazon. E o seu blog ainda está ativo? Não, eu parei. Não, mas ele está lá. Se alguém quiser meu próximo livro vai ser sobre erotismo e pornografia nos quadrinhos. Vai ser um livro assim para maiores de 50 anos. Com as capinhas bem com essa linha. Aqui vem com... Vai ser esse. Vai vir com Tadala fila de brinde, né? Compre o livro e leve uma Tadala grátis. Gente. E obrigado também ao pessoal do Estúdio Somar, que está aqui somando com a gente.
Muito obrigado e até a próxima. Somar é tudo de bom. Oh.